E aí pessoal, Agostinho Brito da FRN para uma videoaula de processamento digital de imagens. O que é que nós vamos ver nessa aula de hoje? A gente vai ver conceitos de segmentação de imagens. O que vem a ser segmentação de imagens, né? Alguns algoritmos, essas aulas vão ser em alguns modos para não deixar o processo tão cansativo. Alguns algoritmos que a gente vai trabalhar. E como explorar esses processos de segmentação, né, para a gente encontrar coisas que a gente tem interesse numa imagem. Então, o que vem a ser segmentação? Segmentar significa separar. A gente pegar um objeto e cortar em pedaços que a gente tem interesse. No caso de tratamento de imagem, o que vem a ser segmentação de imagem? É pegar uma imagem que você tenha e separar em suas partes constituintes. E geralmente é uma das tarefas mais complicadas em processamento de imagens. E ela é complicada por um motivo simples. Você, por exemplo, olha para uma figura como essa daqui, né, a figura aqui dessa tesoura, você consegue extrair de cara onde está a tesoura. Se eu te pedir, seleciona para mim quais são os pontos que pertencem à tesoura e quais são os pontos que pertencem ao anteparo onde ela está. Você sai marcando aqui os pontos em cima da tesoura. Perceba que alguns pontos na tesoura elas são bem claros, outros são um pouco mais escuros, mas seu olho, né, junto com o seu cérebro, já são bem treinados para descobrir o que é a tesoura. E mais, eu estou te dando um nome, tesoura, você já associou isso com uma ideia. Se essa tesoura tivesse fechada ou tivesse aberta, você encontraria a tesoura do mesmo jeito. A tesoura rotacionada, maior ou menor. Então esse processo de separar, né, as partes da imagem, ela é uma tarefa bem complexa. E ela é chata por outro motivo também. Que como você consegue fazer isso de forma muito simples, às vezes você se frustra um pouco quando vai tentar criar o algoritmo que faz essa separação, que faz essa extração. Então, os algoritmos que vocês podem usar, eles normalmente são agrupados ou podem ser agrupados em duas grandes categorias. Algoritmos que trabalham com a separação ou aglomeração dos pontos por descontinuidade. Por exemplo, pontos que pertencem à fronteira, você tem uma região mais clara, uma região mais escura, esses pontos que estão aqui nessa fronteira são pontos que trabalham com descontinuidades. Então, todos os pontos você pode agregar com base nessa informação da descontinuidade. E o outro tipo de conceito é a agregação de regiões, né, ou a segmentação por similaridade. Se você tem, por exemplo, uma região que tem cores vermelhas e cores azuis, né, para serem separadas, você pode agregar as regiões que tem vermelho e agregar as regiões que tem azul pela cor que ela possui, pela textura que aquela região possui e por aí vai. Exemplo, detecção de pontos e linhas, detecção de arestas, aglomeração de regiões, são exemplos de alguns algoritmos que a gente vai mostrar. Nessas aulas a gente vai mostrar algoritmos simples, algoritmos clássicos, para que você tenha noção de como é que esses algoritmos funcionam. Claro que hoje existem coisas bem mais complexas, né, na literatura, né, em ferramentas bem mais elaboradas que fazem coisas que você nem imagina que serem capazes de fazer. Mas a gente vai mostrar esses fundamentos porque, embora eles sejam simples, muitos problemas simples podem ser resolvidos com ferramentas simples. Não tem para que você usar uma coisa muito complicada se você pode fazer com uma ferramenta que é mais simples, que é mais barata computacionalmente. Então vamos começar primeiro com esse ponto aqui, que é a detecção de pontos e linhas. Então, como fazer para detectar pontos e linhas? Primeiro a gente tem que ter noção do que seja agregar essas regiões, segmentar essas figuras. Primeiro, você vai pegar uma região qualquer e vai dividir em um conjunto de sub-regiões, R1, R2, Rn. Por exemplo, você quer encontrar uma reta, quer agregar a região dos pontinhos que pertencem a uma reta. Você vai separar aqueles pontos com alguma propriedade e você vai separá-lo em um conjunto de sub-regiões. Você tem aqui uma reta aqui, outra reta aqui. E essas regiões que você está agregando, inclusive o fundo também é uma região, né? Elas têm que ter um certo conjunto de regras para que o algoritmo que você está fazendo ele seja aplicável a todos os casos, seja um algoritmo que realmente faz aquele tipo de segmentação. Primeiro, o algoritmo vai te dar um conjunto de regiões. Se você juntar todas as regiões, você obtém a região original. Ou seja, você passa aqui as coordenadas dos pontos que você vai processar, o algoritmo vai te dar um conjunto de regiões.
Se porventura uma dessas regiões está na união das regiões que você criou, está faltando um dos pontos da imagem original, então quer dizer que a segmentação não é completa, está faltando um ponto para ser segmentado. Outra, cada uma dessa região é um conjunto conectado, é um conjunto de pontinhos que tem vizinhos e esses vizinhos têm propriedade de conexão uns com os outros. Duas regiões não podem se intersectar. Se você aplicou o algoritmo, ele encontrou uma região aqui e outra região bem aqui, existe interseção entre as duas, é porque o algoritmo também não está legal. Ele está encontrando mais regiões, né, ou regiões que estão se superpondo da forma que não deveria. E uma propriedade que você aplica a uma região tem que satisfazer verdadeiro para todas as outras. Por exemplo, você escolheu a propriedade de que, para ele pertencer a uma das regiões, o tom de cinza dele tem que ser maior do que 200. Então, se você aplicou a propriedade da região, a região satisfaz isso, ela tem que satisfazer isso para todos os casos. Se você aplicar em todas as regiões que tem tom de cinza maior do que 200, tem que satisfazer para todos aqueles casos. E aquelas que não têm tom de cinza maior do que 200, a propriedade dela vai ser falsa, vai ser outro tom de cinza. E se você juntou duas regiões, né, a propriedade da união dessas duas regiões tem que ser falsa para duas regiões adjacentes. Se você tem duas regiões adjacentes, por exemplo, uma região que pertence à tesoura e outra que não pertence, quando você faz a união das duas, você vai perguntar, essa união aqui pertence à tesoura? Não, não pertence, porque elas são duas coisas diferentes. Ela pertence ao fundo? Também não pertence. Então as regiões elas têm que ser disjuntas, totalmente separadas. Se o algoritmo que você está fazendo, ele obedece essas condições, então é um algoritmo de agregação de regiões que vai fazer a segmentação para você. O caso mais simples é o caso de detecção de pontos, linhas e bordas. Os pontos, normalmente, né, um ponto que você cria, ele é um objeto que ele tem uma distinção muito grande com relação ao tom de cinza dos seus vizinhos. Os pontos podem ser ou uma região clara com uma descontinuidade bem escura, isso é para você o conceito de ponto, o conceito de linha. Ele pode ser também uma região escura com um pontinho claro. Também é um conceito de ponto. Então, quando assumir que você tem um ponto, né, que você pode ter uma linha, pode ter uma borda, a gente vai ver isso em outro mais para frente. Mas como é que você detecta que você tem um ponto? Você pode, por exemplo, utilizar o operador Laplaciano. O operador Laplaciano é dado por um desses dois filtros, dessas duas máscaras aqui, que pode ser implementado tanto uma quanto a outra. E o que é que o operador de Laplaciano tem de especial para detectar pontos? Se você perceber, o elemento central, quando comparado com seus vizinhos, ele tem um peso enorme. O peso dele é 4. E o peso dos vizinhos é um peso negativo. Quando você tem um elemento que o tom de cinza dele é bem diferente dos vizinhos, você pega o valor dele, multiplica por 4 e subtrai dos vizinhos, esse valor ele é amplificado bastante por esse filtro gaussiano, por esse filtro laplaciano. Então, o módulo do Laplaciano ele pode ser utilizado para você decidir se você tem ali um ponto, conceito de ponto ou não. E uma solução, por exemplo, para você decidir que tem um ponto. Às vezes você pode ter filtros diferentes de resposta do Laplaciano. Eles podem ser maiores ou menores, podem depender da iluminação que você está utilizando na cena. Então tudo isso é fator que influencia. Então não dá para você amarrar, o algoritmo vai ser esse e o threshold vai ser esse para todos os casos. Numa situação bem simples, o que é que a gente pode pensar? Vamos imaginar todos os casos do detector de pontos onde o valor da resposta ao filtro Laplaciano seja maior do que um limiar. Cada vez que for maior do que um limiar, você diz, ó, aquilo ali é um ponto. Então eu vou salientar e vou mostrar, vou separar a região que tem aquele pontinho. Uma solução, se você quiser deixar isso mais ou menos independente do tipo de imagem que você tenha, é assumir, por exemplo, que na tua cena vai ter um valor máximo, né, num ponto que vai dar a resposta maior do que todos os outros, e você assumir que o valor do limiar T ele é 90% do maior valor absoluto presente na imagem. Se você pega lá uma imagem, o maior valor do Laplaciano deu 33, ele vai ser 90% de 33, seria o seu limiar. Você quer fazer algo automático. Caso contrário, você não quer fazer algo automático, você pode fazer algo interativo. Vamos pegar aqui um exemplo que a gente preparou aqui para mostrar de um pequeno programinha que faz detecção de pontos. Deixa eu pegar aqui na minha outra janela. Eu tenho aqui a minha
né, o meu aparato, né, aqui prontinho, aqui no nosso laboratório. É um laboratório bem simples, mas ele funciona bem. Pronto, tá ok. E eu vou pegar a minha folhinha, né, que é o meu pano de fundo, que é para a gente fazer um desenho ali. Vou pegar o meu pano de fundo, colocar aqui nessa cena, e a gente tem, ó, se eu consigo ajustar aqui na câmera, a gente tem a imagem original aqui à esquerda, e à direita o resultado do detector de pontos. Eu estou colocando um limiar com um valor bem grandão, 90% do total. Então, um desses pontos aqui, que está piscando aqui na telinha, é o ponto que o brilho dele é o brilho máximo. Os outros têm brilho menor. Deixa eu ajustar aqui. Assim ficou mais legal. Os outros têm brilho menor. Se eu diminuir esse limiar, eu vou encontrar mais pontos. Ó. Tá vendo essas flanges que estão aparecendo aqui? É devido à iluminação da cena. A iluminação que não é lá, né, lá muito boa. Agora, olha o que acontece quando eu for pegar uma caneta, eu vou desenhar um ponto ali. Vamos ver o que acontece com o processo de detecção de pontos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um pontinho aqui numa posição bem aqui assim. Então, como você tem ali uma região escura dentro de uma vizinhança clara, aquilo é percebido como sendo um ponto. Agora o máximo, ó, vai ficar perto aqui dessa região. Se eu aumentar muito o valor do limiar, eu já não consigo perceber pontos que eu percebia antes. Agora aqui eu percebo mais pontos, porque o valor do máximo mudou. Mas agora eu já não percebo tanto. Mas se eu colocar outros pontos que tem valores próximos daquele, em termos de amplitude do detector laplaciano, ele já vai conseguir encontrar aqueles pontinhos. Então essa é uma maneira, você trabalhar com esses limiares, como sendo uma proporção lá do seu valor. Se eu colocar aqui com 90%, ele vai realmente encontrar o ponto mais forte que você teria na figura. Mas isso é questão de uso, né, para cada implementação que você está fazendo. O importante é que ele realmente consegue detectar pontos. E claro, vai depender da câmera que você está utilizando. Se for uma câmera de boa qualidade, né, uma câmera que não te proveja muito ruído, você vai conseguir encontrar bastante ponto aí nessa tua imagem. Outro tipo de solução que você busca é encontrar bordas. Também serve para encontrar pontos, mas aqui no caso a gente está procurando bordas na figura. O que são as bordas? São as transições do claro para o escuro. E o detector de borda de Mahildra é um detector, né, ele é bem antigão, né, mas ele funciona legal, ele funciona com o Laplaciano também. Mas antes de executar o Laplaciano, ele calcula o filtro gaussiano. Ele pega a figura, dá uma borradinha com o gaussiano, depois obtém um laplaciano. Para que ele faz esse borramento com o gaussiano? Isso é muito comum, não é só esse algoritmo que faz, não, são vários que trabalham com o borramento do gaussiano. Porque quando você captura a imagem, nas câmeras mais comuns que a gente tem hoje, as câmeras elas sempre colocam um pouquinho de ruído junto com o dado. E qualquer diferença que o ruído te dá ali de um ponto para o ponto vizinho, isso é amplificado bastante com o filtro laplaciano. Então, o processo de você dar um pequeno borramento antes não vai degradar a borda completamente. E, embora não degrade a borda que você está querendo encontrar, você atenua o ruído que estava provocando a detecção, os falsos positivos, as bordas falsas que deveriam aparecer. Então, esses dois caras, né, o May e o Hildreth, propuseram esse detector chamado Laplaciano do Gaussiano. É uma equação, e com essa equação você consegue criar máscaras para o detector de bordas que tem tamanhos diferentes, tem vários tamanhos que podem ser criados. A máscara, desde que ela obedeça essa equação aqui. O que é que o detector de borda de May e Hildreth faz? Ele vai criar uma máscara como essa e fazer a convolução dessa máscara com a imagem que você busca. Como é que ele vai encontrar a borda? Ele vai procurar os cruzamentos de zero. O que é um cruzamento de zero? Você vai pegar o ponto central e você vai verificar se ao lado do ponto central
tem um valor positivo do Laplaciano de um lado, Laplaciano do Gaussiano, e um negativo do outro. Se houve um valor negativo aqui e um positivo aqui, você fez o que se chama de cruzamento de zero. Você está passando naquela borda que está indo de um lugar, de um canto escuro para um canto claro. Esse cruzamento de zero, quando você vai de um canto escuro para um canto claro ou vice-versa, ele provoca ali um pico do teu Laplaciano. Esse pico do Laplaciano gera normalmente, quando você está caminhando do escuro para o claro, depois para o claro do escuro, ora uma resposta positiva, ora uma resposta negativa. Aí, quando você sai do negativo para o positivo ou vice-versa, você cruza um zero. E naquele local ali no meio, ele encontra a borda. Às vezes a borda não fica muito perfeita, como aqui no caso, ó, você tem aqui uma bordazinha que sai de um claro com escuro, ele encontrou aqui cerca de 2 pontinhos de espessura. Ele conseguiu encontrar aqui as bordas, mas não fica exatamente, né, com um pixelzinho como a gente espera. Né? Não sei que eu tenho implementado mal aqui essa ideia. Mas aí o que é que você vai fazer? Você vai procurar esses cruzamentos. Procura do leste para oeste, de norte para sul e nas duas diagonais. Sempre que você tiver um cruzamento é porque ali tem uma borda, né? Ou tem um bom candidato à borda. Como criar esse filtro Laplaciano? Primeiro, você pode escolher um limiar para a borda. Lembrar que o filtro Laplaciano do Gaussiano ele tem uma resposta. O módulo dele, né, que você vai calcular, o módulo Laplaciano do Gaussiano, ele tem uma resposta. E essa resposta pode ser grande ou pequena. Dependendo do valor máximo da resposta que você tem, você pode escolher um percentual daquela resposta como sendo o seu limiar, né, para você encontrar o que é que tem ponto e o que é que não tem. Outra coisa é o tamanho do teu filtro, né? Quantos elementos ele vai ter. Para que você consiga pegar todo o pessoal que fica debaixo dessa gaussiana, né, os pontinhos que vão ficar ali borrados de forma adequada, você vai ter que pensar em uma máscara que tenha pelo menos 3 variâncias em torno da média, em termos de tamanho. Isso aqui está deduzido lá no artigo do Mahildra, né? Tem um detalhamentozinho razoável lá no livro do Gonzalez, né? Explicando como é que ele encontra, né? Esse tamanho. Né? Cerca de 6 vezes o tamanho dessa sequência, né? Para que você tenha essa variância. O n, que é o tamanho da largura, 6 vezes porque você tem elementos para um lado e elementos para o outro em torno da média. Né? 3 para um lado, 3 para o outro, você teria o tamanho da tua janelinha. Por exemplo, para um sigma igual a 4, você teria a necessidade de trabalhar com pelo menos uma janela de 25 por 25. Então, esse parâmetro do sigma, ele vai dizer como é o espalhamento da sua gaussiana. É um dos parâmetros. Quanto maior esse espalhamento, mais borrado vai ser o efeito que o gaussiano vai dar antes de você aplicar o laplaciano. E lembrar que é o laplaciano do gaussiano. Primeiro você borra com o gaussiano e depois calcula o laplaciano. Esse aqui é um exemplo do filtro de Mahildra. E a gente tem uma implementaçãozinha aqui. Deixa eu pegar aqui uma implementação para mostrar para vocês como ele opera. Né, para detectar aí as superfícies. Olha que legal, né, o processo de detecção aqui das linhas com o Mahildra. O que é esses buraquinhos piscando aqui do lado esquerdo da tela? É tudo ruído, né, que estão aqui nessa parte mais escura aqui da tela e que não puderam ser, né, filtrados corretamente aqui no algoritmo. Mas se você desenhar uma reta, ou uma figura qualquer, ele vai conseguir encontrar, desde que aquela figurinha ela seja bem distinta ou bem separada aqui pela minha câmera. A câmera não é lá muito perfeita, ele não consegue encontrar 100% as bordas. Agora perceba, a reta ali ela é pretinha, mas ela tem borda de um lado e do outro lado dela. Ele está encontrando as duas bordas que estão dos dois lados. Então é uma ferramenta que serve para você fazer detecção de retas. Ele consegue encontrar legal, né? As bordas da figura, na verdade não são só retas, são bordas. A gente vai ter retas encontradas em outra oportunidade. Mas mesmo assim, o detector de Mahildra ainda não é uma coisa muito perfeita para a gente encontrar essas bordas. Tanto é que havia uma implementação dele no OpenCV até algum tempo e sumiu, né? Tiraram a implementação de lá.
E no OpenCV, a gente encontra outra implementação, que é o algoritmo de Canny. Então, o que o Marie-Hilbert ele tem de defeito é gerar essas falsas arestas. Ele gera essas arestas aí, e erros graves que não podem ser muito bem tratados. E então vem o último algoritmo desse primeiro módulo, né, de segmentação, que é o algoritmo de Canny. Esse algoritmo de Canny ele é fabuloso. Ele é um algoritmo rápido, ele produz uma taxa de erro muito baixa, pontos de bordas muito bem localizados. Se você tiver aqui uma borda, uma região clara, uma região escura, esse decaimento aqui, ele vai desenhar a tua borda. O que é que o Canny faz? Ele encontra um ponto mesmo aqui no meio, entre a parte mais escura e entre a parte mais clara e a parte mais escura, fica a bordazinha, o pontinho mesmo aqui no meio, bem localizado, mesmo no centro da transição. E o interessante é uma resposta de um único ponto de borda. Não são vários que ele encontra, né? Ele é feito para detectar pontos isolados, mas ele encontra os pontos da borda, e esses pontos de borda normalmente são únicos e eles criam bordas contínuas. É muito legal o algoritmo. Como opera? A primeira coisa que o Canny realiza é pegar um ponto e analisar sua vizinhança. Cada ponto ele tem os vizinhos da esquerda, da direita, acima, abaixo e os vizinhos das diagonais. São os pontos que são verificados para determinar se um ponto ele pertence a uma borda ou não. Mas o que é que o Canny faz? Antes de ele executar a detecção em si, ele cria uma convolução com filtro gaussiano. Para que ele faz o gaussiano? Ele calcula o gaussiano para poder fazer redução de ruído. Aquele ruído que a gente viu há pouquinho tempo, né? Aquilo ali é prejudicialíssimo, né? Para você encontrar bordas falsas. Então a convolução com filtro gaussiano dá uma atenuada nessas bordas. Depois o que é que o Canny faz? Pega a figura que você está processando, calcula a magnitude e o ângulo do gradiente. A magnitude vai te dar uma noção de que se aquele ponto que está é um ponto de borda forte ou não. E o ângulo do gradiente vai te dar uma informação para dizer qual é a orientação da borda, onde é que a borda está. Então, uma vez que ele tem a magnitude e o ângulo do vetor gradiente, então ele vai ter que calcular, fazer duas convoluções. Ele pega a figura, faz uma convolução para encontrar a magnitude e uma convolução para encontrar a borda na direção x, uma convolução para encontrar a borda na direção y. Então, borda na direção x, borda na direção y, convolução 1, convolução 2. Preciso disso para encontrar o gradiente. Aí, com essas duas convoluções, eu calculo a magnitude e o ângulo do vetor gradiente. E aí eu vou classificar esses pontos que eu tenho de acordo com as orientações que eles possuem do ângulo do vetor gradiente. Se eles estiverem com a orientação, digamos, entre 0 grau e mais ou menos 22 graus, eu digo que eles pertencem a um ângulo horizontal. Se eles estiverem aqui dentro dessa faixa superior, né, de 90 graus, mais ou menos 22, eu digo que eles pertencem à orientação vertical. 45 graus, mais ou menos 22 graus, pertence a essa orientação de mais 45. E menos 45 graus, mais ou menos 22 graus, pertence à orientação de menos 45 graus. Então, eu classifico em 1, 2, 3, 4 classes diferentes. Então, cada pixel que vai ser tratado, ele vai ter associado a ele, agora, a magnitude do gradiente que ele tinha, e vai ter associado a ele, por exemplo, um inteiro, que pode ser, né, de 1 a 4, dependendo do tipo de posição, de região a qual o ângulo vetor dele esteja armazenado. Então, uma vez que você tem essas duas informações, a que direção ele pertence e qual a magnitude do vetor gradiente, você vai fazer o que se chama de supressão de não máximos. O que é um máximo ou um máximo local? O máximo local é aquele pixel cujo valor do gradiente dele é maior, do módulo do gradiente, é maior do que todos os seus vizinhos. Então, se porventura um ponto ele tem uma magnitude maior do que todos os seus vizinhos, você diz que ele é um ponto de máximo. Então, você armazena nessa imagem chamada G de N, né, a magnitude dos gradientes com a supressão de não máximos.
você vai armazenar essa magnitude que é máxima. Né? Já que ele é um máximo local, o valor do módulo do gradiente dele é maior do que todos os vizinhos, você armazena isso nessa matriz G de N. Se porventura o valor da magnitude dele for inferior a um dos vizinhos que ele possui, ele tem o valor da magnitude e os seus 8 vizinhos. Se a magnitude dele for menor do que um dos 8 vizinhos, você armazena ali G igual a 0. Para marcar o quê? Para marcar que ele não é um máximo. O que é que são gradientes máximos? Né? Nessa sequência de saída de um ponto mais claro para um ponto mais escuro, o gradiente começa a aumentar. Ele está com gradiente 0 aqui, né? Começa a aumentar. O vetor gradiente, o módulo vetor gradiente vai aumentando. Ele chega no máximo. Depois, quando ele vai passar para uma região mais escura, que é mais de brilho constante, o gradiente começa a ficar 0 novamente. Então, ele começa com 0, vai aumentando, chega no máximo e volta para 0. Eu quero encontrar esse máximo daqui. Então, é por isso que ele está procurando qual é a região do máximo que fica ali no meio. Então, se não for máximo, ele grava, né, com valor igual a 0. Se for máximo, ele grava com o máximo que foi encontrado. Essa imagem G de N é chamada de imagem com supressão de não máximos. Então, só os valores de M que são realmente máximos são gravados nessa imagem. Como é que o algoritmo de Canny vai trabalhar agora? Ele vai processar essa imagem com essa imagem de não máximos. Como é que ele opera? Ele trabalha com a ideia de um ciclo de esterese. Ele cria 2 limiares, um limiar T1 e um limiar T2. No algoritmo de Canny, você consegue dizer o quão de borda você quer preservar na figura. Quanto maior o T1, menos borda fica, porque você vai ter que ter cada vez mais uma magnitude do gradiente alta para você poder conseguir chegar nesse limiar. Se o ponto não tem um gradiente muito alto, ele não ultrapassa o limiar. Então, você vai dizer que um pixel é um pixel de borda forte se o valor do limiar dele para a imagem com a supressão de não máximo, que só contém os máximos, né? Tudo que não é máximo é 0. Vai passar de T1. Passou de T1, ele é um pixel de borda forte. É um cara que é um bom candidato a ser uma borda da figura. Se ele, porventura, não passou de T1, ele não é um pixel de borda forte. Mas para que se usa um segundo limiar? Um segundo limiar T2, que é menor do que T1, né? T1 maior do que T2. Para quê? Se você só mantivesse os pixels de borda forte, as bordas ficariam todas tracejadas, né? Todas picadas. Né? Você tem um pontinho aqui, outro ponto aqui embaixo, mais 2 aqui. Não seriam com a ideia do conceito de borda. Então, o que ele diz? Crie um segundo limiar T2 para fazer o seguinte. Procure, nessa imagem que sobrou, todos os valores dos não máximos, né, na imagem da supressão de não máximo, todos os valores cujo a magnitude tenha sido maior do que esse T2. Ele não é grande, um pixel de borda forte como o T2, como o T1. Mas ele ainda tem um limiar, um valor para ele, que é maior do que esse limiar T2. Procure esses casos. Eu encontrei um camarada, encontrei um sujeito aqui. Verifique se esse sujeito que você encontrou, esse que está na posição XY, ele tem um vizinho de borda forte. Se ele tiver um vizinho de borda forte, ele também vai pertencer ao conjunto de pixels de saída que seriam candidatos à borda. Então, essa é a maneira de você manter os pixels de borda forte, que é os caras que são máximos, mais os caras que estão ali na vizinhança daquela fronteira, que também tem uma borda forte, mas não é tão grande quanto aquele, mas deveria participar da borda. O que o Canny sugere sobre a relação entre T1 e T2, né? O valor do limiar alto, que é o T1, e o do limiar baixo, que é o T2. Né? O TL, o T2, o T1 e o T2, você pode encontrar na literatura dessas duas formas, é que as proporções entre eles sejam ou de 3 para 1 ou de 2 para 1. É uma opção que você tem para fazer. Aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui a minha implementação do Canny para mostrar um processo de detecção de borda. Eu tenho aqui a imagem do Biel e eu tenho o algoritmo de Canny rodando com vários limiares diferentes. A proporção entre os dois limiares que eu estou usando aqui nessa ferramenta é de 2 para 1. Então, se por exemplo o primeiro limiar é 28 vezes esse 200, que é o limiar que eu estou utilizando aqui, o outro, né, que é o limiar T2, vai ser metade desse valor, né, um terço desse valor. Acho que eu usei metade. Então, na medida que eu vou modificando o limiar T1, que é o limiar mais alto, o que é que você vai percebendo?
só vão restando aqui nessa imagem as bordas mais proeminentes da figura. Quando eu chego aqui no valor máximo que eu atribuí aqui para o meu slider, ele praticamente só detecta aqui a orelhinha e essas regiões da camisa, que realmente são as bordas mais fortes que a imagem possui. E aí eu mantenho só essas bordas. Mas perceba como é que as bordas são. Elas são bem interligadas, são bordas finas, elas só têm 1 pixel de espessura. São bordas fininhas e são bordas que têm ligação umas com as outras. Os pixels estão ligados uns com os outros. Às vezes não fica muito ligado, como aqui nesse pontinho perto do olho, mas normalmente ele realiza. E quanto menor o limiar, mais bordas você vai encontrando. Porque se você coloca um valor do T1, isso aqui é o T1, né? O limiar T1. Um valor do T1 baixo, você vai manter mais bordas fortes, mais pontos cujo gradiente passou, né, de um limiar. E o gradiente ele é um máximo local naquele ponto onde ele se encontra. Então, o algoritmo de Canny serve para encontrar essas bordas. Ele é um algoritmo muito, mas muito rápido. Ele pode trabalhar com imagens em tempo real e normalmente ele funciona muito bem. Então, se você precisa de um algoritmo para encontrar linhas numa figura e processar essas linhas, use o algoritmo de Canny, que ele é um algoritmo muito bom e ele funciona de maneira muito rápida. Certo? Então, fechamos por aqui, né? Nesse primeiro momento a gente viu alguns algoritmos, né? Nesse primeiro módulo. A gente não vai se estender muito para ficar, né, o processo aqui muito cansativo. Em outro vídeo aula a gente volta com mais conteúdo sobre conceitos de processamento de imagem para fazer segmentação. E veja que eu estou segmentando a minha imagem, estou separando. Quando eu mostrei aquele algoritmo lá de Canny, eu separei o que era pixel de fundo, que ficava naquela região preta, do que seria o pixel da borda, que fica aquele traçadozinho branquinho. É fácil você conseguir separar um do outro, é só procurar o tom de cinza, você descobre quem pertence a um conjunto e quem pertence a outro. Beleza? Então, fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e a gente se encontra novamente em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre processamento de imagens aqui com vocês. Até lá!